como o acaso não há, e sim a providência, apresentou-se agora a oportunidade para eu mencionar o Santiago Ramírez, num trecho desta obra, que é um tratado sobre a caridade, em que ele faz a distinção entre benignidade, benevolência e beneficência. Segundo Santiago Ramírez, seguindo nisto de perto a Santo Tomás, a benignidade, esta palavra provém de uma expressão latina que seria bona ignitas, que Santo Tomás repete, não apenas na Suma, mas em outras obras, ou seja, bona ignitas, o fogo bom. A benignidade seria o fogo bom do amor, o afeto interior da caridade. Pois muito bem, foi a benignidade que levou a vós a me aplaudirem agora com benevolência, porque da benignidade passa-se a benevolência. Benevolence é o querer bem, um querer bem gratuito. Nós somos ou costumamos ser benévolos para com os nossos amigos. Então, recebo este aplauso como um aplauso da benevolência e dou um desconto, porque sei que vocês me querem bem, e me aplaudiram. E, por fim, o Santiago Ramírez fala da beneficência, que já é benefacere, é o fazer bem. Nós passamos desse afeto interior da caridade, chamado benignidade, à benevolência, e da benevolência, ou seja, do querer bem ao fazer bem. Então, ele fala muitas outras coisas a respeito dessas efusões da caridade, e acaba assim, calhou. Eu fiz alguns apontamentos aqui que eu vou mencionar. Eu até tinha prometido a mim mesmo não improvisar, mas eu resolvi ser fiel à minha infidelidade nesta matéria, e algum improviso já aconteceu. E o meu propósito aqui é dizer um par de palavras a respeito da inveja e da infelicidade, fazendo uma espécie de síntese. Uma síntese não é uma justaposição anárquica de elementos díspares. Uma síntese é uma unificação formal entre esses mesmos elementos. Na síntese, aquilo que parecia multiplicidade, ou que era multiplicidade, ganha um caráter de unidade. Assim, por exemplo, Santo Tomás de Aquino fez a síntese entre a metafísica do ato e da potência de Aristóteles, a qual ele juntou a doutrina da participação em Platão. Fez uma síntese única na história da filosofia. Então, meu propósito aqui é fazer uma breve síntese para mostrar, com o intuito de mostrar, que a inveja acarreta um déficit contemplativo. O invejoso, ele passa a enxergar mal a realidade, e, dado que a felicidade é de natureza contemplativa, ela está vedada ao invejoso. É impossível ao invejoso ser feliz. É uma impossibilidade de natureza metafísica. Então, nos meus apontamentos aqui, como costuma fazer Santo Tomás, antes de falar de uma realidade degenerada, ele a apresenta em sua integridade. Então, vou falar algumas palavrinhas aqui, citar o Akinati no que ele diz a respeito da felicidade. Aqui, status omnium bonorum aggregatione perfectus. A felicidade é o estado perfeito no qual se associam todos os bens. Isto é uma definição que está lá na Suma Teológica. Anotem, se puderem, felicidade é o estado perfeito no qual se associam todos os bens. E, em outra parte, ele diz, dá uma outra definição. Bonum perfectum intellectualis nature. É o bem perfeito da natureza intelectual. E por aí já vamos percebendo que a felicidade é de natureza intelectual
contemplativa para Santo Tomás e, na realidade, ultima perfectio, suprema perfeição da criatura racional. Ou seja, ser feliz é a nossa finalidade. A professora Mercedes Palé agora falou de finalidade durante a sua palestra. Vou sentar-me aqui. É a idade. Que eu fui reprovado em massinha 1, 2, 3, fiquei com medo de me perder aqui nos meus alfarrábios. Mas sentado é melhor. Então, é a perfeição última da criatura racional. Santo Tomás também diz que é perfectíssima operatione, ou seja, é a ação mais perfeita do ente dotado de razão. Então, vários corolários nós podemos extrair disto. Não é possível, um deles, não é possível a ninguém ser feliz sensitivamente. Ou seja, a felicidade não se dá no âmbito corpóreo, embora o abarque ao modo de uma alegria que provém desse estado. É um estado, como eu disse aqui. Eu lá na primeira conversa que eu tive com Rafael e depois em várias outras, houve uma definição que eu repeti para ele inúmeras vezes, né? Que é uma definição de caráter tomista, né, com um sabor carioca, e que muitas vezes eu o fiz repetir ao modo de mantra, né? A felicidade, digamos assim, esta coisa tão misteriosa e, ao mesmo tempo, tão necessária para nós, já que estamos vertidos para ela, felicidade é a posse habitual dos bens queridos, retamente ordenados pela inteligência. Não basta, a felicidade não é uma soma anárquica de momentos gozosos, não é uma soma de alegrias, ela é um estado, porque alguém poderia objetar, ora, se a felicidade é a posse habitual dos bens queridos, um estuprador que queira estuprar muitas vezes, alguém poderá dizer que ele é feliz, mas no caso dele não há esta ordenação intelectual, então não são quaisquer bens queridos cuja posse é capaz de nos trazer um estado de felicidade natural, possível neste mundo, porém limitado, porém permeado de momentos tristes. A felicidade, ela abarca a alegria e a tristeza de uma só vez. Então, esta última definição aqui de Santo Tomás, da felicidade como perfectíssima operatione, ela nos indica que nela não há inércia. Ninguém é feliz na inércia. A felicidade é uma atividade, né? O que já nos aponta para um sem número de coisas que algumas delas eu vou enumerar aqui, e como eu vou falar de inveja e infelicidade, tentando sintetizar esses conceitos em ordem a uma conclusão que seja tangível para vocês, que torne para vocês algo que não é tão evidente, torne evidente, e a evidência, parêntese, é bom sempre caminharmos com definições. O que é uma evidência? Diz Santo Tomás que a evidência é uma propriedade da verdade. É próprio da verdade ser evidente. Porém, quais são os tipos de evidência? Um ente, pelo simples fato de ser o que é, ele é portador de algum grau de evidência. Na escala dos entes, desde aqueles mais próximos da matéria-prima até o próprio ser subsistente, que é Deus, há uma escala de evidências. Deus é evidentíssimo em si mesmo, mas não o é para nós. Santo Tomás faz a definição entre evidência quad nos, evidência para nós, e evidência per se. E há algumas evidências que são para os sábios em determinada matéria. No bom latim escolástico, quod sapientis tantum. Por exemplo, que o ato seja anterior à potência é uma evidência para o metafísico.
mas não será uma evidência para a nossa ex-presidente da República, Dilma Rousseff, quiçá, né? Embora ela seja dotada de razão, embora ela seja potencialmente uma boa pessoa, né? Uma boa pessoa em potência, né? E nós devemos sempre apostar no melhor que as pessoas têm para dar. Só não devemos esperar algo de onde aparentemente não sairá. Como dizia o humorista brasileiro Aparício Torelli, um grande aforista, compositor de aforismos, aquilo que, né, os argentinos chamam de gregarias, né? Ele dizia o seguinte: de onde menos se espera, daí é que não vai sair nada. Então, alguns corolários. Olha, eu gosto de ver os dentes das pessoas, viu? Ontem conversava com a Marina, esposa do meu querido amigo Echevarria, e ela citou a virtude da eutrapelia. Eu respondi no ato, que é o brincar, né? É a única virtude que eu tenho, né? Alguns corolários. Não há como, do que foi dito aqui, não há como ser feliz desinteligentemente. Outro, não há como ser feliz sensitivamente, e aqui sensitivamente entendamos todo o aparato sensitivo, aqui os 5 sentidos externos, tato, olfato, visão, audição e paladar, os 4 internos, senso comum, memória, potência imaginativa e potência cogitativa, tudo isso, né, é a nossa sensualitas, né, é o nosso âmbito sensitivo. Ninguém é feliz neste âmbito. Não há como ser feliz com voluntarismo, ou seja, apenas valendo-nos da vontade. A vontade é uma das 2 potências superiores da nossa alma. Ela tem 12 movimentos, alguns no plano da execução, outros no plano da finalidade. Vou dar alguns exemplos. Intenção. A professora Mercedes falou ainda há pouco da intenção do fim. Intenção é um dos movimentos próprios da vontade. Outro, consentimento, é outro movimento da vontade. Outro, eleição ou escolha, movimento da vontade. Em geral, as pessoas identificam, o vulgo identifica a vontade apenas com o querer. O querer, a volição, a simples volição, é apenas um dos 12 movimentos da vontade. Isso convém a um psicólogo saber. Eu não sou psicólogo ex officio, né? Ex officio mesmo, eu sou sambista. Mas, como estudioso da escolástica já há 30 anos, né, eu me sinto muito à vontade para dizer para um público predominantemente composto por psicólogos que é muito importante que vocês entendam quais são os movimentos próprios da vontade, quais são as propriedades da vontade. Porque, às vezes, quiçá, né, durante uma terapia, né, o paciente vai dizer que ele faz aquela tal ou qual coisa habitualmente porque tem vontade, e, na verdade, não se trata de vontade, sim de apetite sensitivo, né? No português de Portugal, a confusão é menor, porque, para o português, uma coisa é a vontade, na linguagem vulgar, né? Outra coisa é o apetite. Eu sou casado com uma portuguesa, ela diz-me às vezes assim: opa, apetece-me comer isto hoje, né? Ou seja, apetece-me comer uma feijoada, né? Agora, a mim pode me apetecer comer uma feijoada, mas o médico disse que eu sou cardíaco, não convém que eu coma. A vontade pode frear o apetite, ela pode exercer o seu império sobre toda essa estrutura apetitiva que é inferior a ela. Isso é importante delinear, porque nós vamos ver daqui a pouco, assim espero, que o invejoso ele tem uma espécie de disteleologia, é como se ele perdesse os fins da vida humana e se desagrega, né? Se desagrega interiormente. Então, repetindo para não perdermos o fio da meada, não é possível ser feliz desinteligentemente, não é possível ser feliz sensitivamente, não é possível ser feliz com voluntarismo, não é possível ser feliz imaturamente, né? Isso é uma outra coisa que cumpre observar, né? O imaturo não é quem viveu pouco do ponto de vista cronológico, é quem viveu
quiçá até muitas coisas, mas não aprendeu com o que viveu. O professor Echevarria aqui citou o experimentum, né? É muito importante isso para quem vai se formar em psicologia tomista. Mas podemos recorrer a Aristóteles, que nos diz que a ciência se faz de muitas experiências, e só se pode dizer que alguém adquiriu experiência se aprendeu com o que viveu. Quem não aprendeu com o que viveu, né, não se pode dizer com força conceitual que seja experiente, é imaturo. E ao imaturo, a felicidade está vedada.